Boa noite, graças e paz, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aí no final da nossa campanha e eu sei que Deus já bradou ao nosso favor. As misericórdias do Senhor estão sobre nós. Amados, essa semana eu estou falando um pouquinho, antes de orar e clamar o Salmo 91, sobre o que Deus fez a partir do meu deserto. Como eu falei para vocês, 2016 foi um ano muito difícil, mas Deus me sustentou. Em 2016 eu me divorciei, meu ex-marido saiu de casa por adultério, mas foi uma dor muito grande, só que eu não sabia que eu estava grávida do meu terceiro filho, com 42 anos. E os meus outros dois filhos, neste ano, eles estavam entrando em depressão, chegaram a entrar em depressão. Com a saída, do pai, Nós, na época, tínhamos muita dívida. E eles, como jovens, ia completar 20 anos, o caçula ia completar 17. Eles não conseguiam se ver dentro daquela situação e não resolver, eles não conseguiam. E aí eles estavam entrando em depressão, queriam ficar dentro do quarto. Mas Deus sempre teve um grande amor por mim, pelos meus filhos, pela minha família. E nós lutamos, buscamos muito em Deus a cura, as estratégias. Não foi fácil vencer toda aquela situação. E ao longo dos meses se passando, uma gravidez muito difícil, porque eu tive hiperemese gravídica. São excessos de vômitos, na gravidez. Eu passava muito mal. Eu ia para tomar soro, dia sim, dia não. E teve época de eu ir a semana toda, porque eu vomitava muito, não conseguia nada, parava no meu estômago. Mas a pressão estava boa, a disposição. Trabalhei, graças a Deus, até os 7 meses, porque aí no 7º mês a médica me afastou por conta desses enjoos mesmo. Então os enjoos duraram no começo da gravidez, foi quando eu descobri que eu já estava de 10 semanas, o excesso de vômito já era a gestação. E comecei a passar muito mal, então tinha um dia que eu vomitava, o mínimo que eu vomitava era 8 vezes, e o máximo chegou a mais ou menos 20 vezes. Então, nada parava, irmãos, nada parava no meu estômago. Eu estava adquirindo peso, mas de tanto soro e medicação na veia, porque eu não conseguia comer, comida, eu não conseguia comer fruta, água eu bebia, eu precisava hidratar o bebê, mas passava mal, mas enfim, graças a Deus o Senhor me sustentou. A preocupação, de ter mais um filho e na situação financeira que eu me encontrava, frágil também, eu estava muito frágil, mas Deus é Deus e o que Ele prometeu, Ele garante. O que Ele não dá um fardo mais pesado do que nós conseguimos carregar de jeito nenhum. E aquela gestação, aquele bebê foi crescendo e eu com 22 semanas soube que seria o Josué. Fiquei muito feliz de ter o meu terceiro garoto, o meu terceiro menino, para a honra e glória do Senhor. E o Josué sempre foi forte, corajoso, sempre lutou junto comigo dentro da minha barriga. E os outros dois, vendo o bebê crescer, curtiram demais, amaram sempre muito o irmão. E nós fomos levando.
nesse meio tempo eu precisei, né? Deus me deu estratégias, nós tínhamos alguns bens para vender, vendemos durante esse tempo, nesse período dessa gestação, vendemos, quitamos as dívidas que tinham na época adquirido pelo comércio que meu ex-marido tinha. Eles arrumaram um emprego, lutaram junto comigo, e Deus no comando, e indo para a igreja, e orando em casa, e campanha, e Deus dando estratégias, e a gestação, o bebê crescendo. Aí chegou no final da gestação, a gente terminou a reforma que a gente precisava também para ter um quarto a mais dentro da minha casa, por conta de que o bebê estava chegando. E Deus sempre no controle de todas as coisas. Foi extraordinário. E Deus bradou, sempre Deus está no controle. O que nós precisamos entender é que temos que confiar. Mas quando a gente passa por dificuldades, nós achamos que Deus perdeu o controle e as coisas não funcionam assim para Deus. Ele age como Ele quer, da forma que Ele quer. E foi maravilhoso. Nós, graças a Deus, no dia 14 de novembro de 2016, o Josué veio ao mundo cheio de saúde. Graças a Deus, né, perfeito, cheio de saúde, cheio de vida, muito amado. E seguimos. Deus foi dando estratégias, vivendo um dia após o outro. Usou irmãos, amigos de verdade. Minha irmã, minha família, sempre me ajudando muito. E a vida foi seguindo. Só que eu precisei passar por tudo isso para que o nome do Senhor fosse glorificado, que eu fosse entender que eu dependia do Senhor e não do cônjuge, não da situação financeira, não das circunstâncias da vida. E depois dali, o meu ministério, Deus foi me usando, Deus foi colocando mulheres com divórcios, com situações financeiras quebradas, com pessoas, né, com toda a situação que eu tinha vivido na minha mão. O Senhor foi colocando mulheres para eu estar testemunhando o que eu tinha vivido em 2016. E ali eu comecei a exercer o ministério de orar por elas, de meditar mais na palavra do Senhor. Me tornei uma mulher mais forte. Sabe o que Deus tem falado para mim e para você? Nós crescemos na dor. O crescimento dói, mas é necessário. Amanhã eu vou contar um pouquinho mais do que foi tudo isso até chegar em 2023. Vamos orar e clamar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, diz o Senhor. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em que confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atendido, porque somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Você diz, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a minha morada, nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, para que você guarde todos os seus caminhos. Ele sustentará nas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, com os seus pés conseguirá esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, eu o protegerei, porque conheces o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados?
Estamos aí hoje no 88º dia. Faltam mais 3 dias para nós entregarmos a campanha para o Senhor, para cumprirmos o propósito que o Senhor tem. Quero crer que vocês estejam firmes junto comigo. E eu sei que quando nós nos comprometemos a cumprir um propósito, vêm as lutas, vêm as grandes dificuldades, mas o Senhor é conosco. Nós não vamos temer. E eu sei que vamos colher os frutos desta campanha sim. Chegou salvação na sua família, chegou provisão, chegou prosperidade, chegou saúde, chegou união. Eu creio, porque eu também tomei posse. Chegou prosperidade na minha vida financeira, na minha família, chegou no meu lar, chegou salvação na minha família. Eu creio nisso e eu tomo posse. Vamos orar? Pai, nós chegamos aqui no 88º dia da campanha, até que o Senhor nos ajudou. Foram dias e dias onde o Senhor sabe o que cada um passou, o que eu passei. Pai, eu sei que nós colheremos os frutos desta campanha, eu tenho convicção disso. Pai amado, Pai querido, nos dê, Senhor, um restante de semana de vitórias, nos sustenta, continua nos sustentando. Deus, cumpre em nós o propósito. Pai amado, Pai querido, que nós venhamos olhar, continuar olhando para Ti e nunca perder o foco, nunca perder o primeiro amor. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós entregamos todo o lixo, toda palavra contrária, toda situação adversa nas Tuas mãos. Deixamos tudo na cruz. Nós não vamos levar nada, nada que não seja a verdade, que seja o Teu amor em Cristo Jesus. Pai, perdoa todos os nossos pecados, Pai. Aqueles que nós sabemos que pecamos e aqueles que nós não lembramos. Senhor, faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Cuida da nossa família, Senhor. Cuida dos nossos amados. Cuida da nossa igreja, da nossa família, irmãos em Cristo, dos nossos pastores, Senhor, dos servos, dos obreiros da Tua casa. Continua com a Tua boa mão estendida sobre todos nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe vocês grandemente. Um dia de conquistas, um dia de bênçãos. Em nome de Jesus, vamos ter uma noite de descanso e um dia repleto de vitórias, pisando na cabeça do inimigo. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz.